Convidar a Keren para estar dando a palavra da noite. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Podem se sentar em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, cultuando a Deus com vocês e aprendendo a ser igreja também. O como eu me senti amada durante todo esse dia, o como vocês são casa, o quanto vocês servem. O cuidado de vocês e o zelo com a noiva de Cristo constrange qualquer um que entre aqui. Amém? Bom, eu sou a Keren, aluna da ETED, da Jocum Pantanal, e agradeço a Deus pela oportunidade. Eu gostaria de começar, e eu tenho um tópico para essa mensagem que o Senhor nos trouxe, que é o Evangelho, a boa notícia de quem Jesus é. Amém? E para que nós possamos entender a importância de pregarmos esse evangelho à luz da palavra, à luz da verdade. Não deturparmos esse evangelho, não acrescentarmos nada nele. Amém? Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração. Você pode curvar a sua cabeça aí mesmo onde você está. Senhor Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, contemplando a Tua beleza, os Teus atributos, quão bom, quão misericordioso o Senhor é, Pai. O Senhor nos sustenta com a Tua graça, com a Tua forte mão, Senhor. Nós dependemos em tudo de Ti, Pai. Sem Ti, nada do que foi feito teria existido, Pai. Por isso nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua supremacia em nossas vidas, Senhor. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor conduza esta palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito. Nós queremos que o Senhor ministre em nossos corações. E para isso eu peço que os nossos corações sejam abertos, que os nossos corações estejam sensíveis, que os nossos olhos espirituais se abram nesta noite, em nome de Jesus, para nós ouvirmos o que o Senhor tem a dizer a nós, Espírito Santo. Eu repreendo toda mentira, Senhor, todo engano, toda perturbação, Senhor, que venha tentar roubar a atenção da Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos no Teu nome, Senhor Jesus, que somente a Tua glória, somente a Ti seja dito, falado e proclamado neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero ler algumas referências bíblicas sobre o quanto a palavra de Deus, ela importa. Bom, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre que a palavra dele é o suficiente. Não há nada que eu ou você possamos acrescentar a ela. Não há nada que eu ou você possamos tirar dela. Ela é completa em si mesma. Ela é uma palavra plena. E para isso, para não ficarmos apenas nas minhas palavras, porque as minhas palavras de nada valem, eu quero usar as referências da Bíblia. Porque ela se autopropaga a verdade. Ela se auto-intitula o caminho e a vida. Amém? Salmos 119, 105. Se você quiser ir anotando, que eu vou lendo bem rápido, tá? Diz: a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isaías 48. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que a gente tem de encontro com esses textos é um confronto imenso ao nosso coração. Porque a palavra é a luz que traz iluminação para o nosso corpo. É a luz que mostra o quão pequeninos nós somos, o quão nada nós somos diante de Deus, o quão nós somos sustentados por Ele. E tudo que é de bom em mim e em você provém dEle. Então, essa palavra, como diz lá em Hebreus, ela julga os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Então, se nós não estivermos essa palavra como o nosso firmamento, essa palavra como a nossa base, qualquer vento que sopre, tira-nos do objetivo e do caminho. Tira a gente do foco, do plano do Senhor para as nossas vidas. Então, a importância dessa palavra
Não só pelo fato de reconhecermos que ela é a verdade, porque ela é a verdade. Não só pelo fato de dizermos que ela liberta, porque ela liberta. Ou dizermos que ela jamais passará, porque ela jamais passará. Mas nós temos o entendimento de que somente saber sobre essa palavra, dizer sobre essa palavra, mas não viver e obedecer essa palavra, não terá eficácia em nossa vida. É uma palavra que traz vida, que muda. Amém? E nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, no decorrer de toda a Bíblia, ela aponta para um único foco. Ela aponta para uma pessoa, um Salvador, um Messias, o anjo do Senhor, a porta, o caminho. E este é Jesus Cristo. Se nós lermos tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tudo aponta para Jesus, que é o foco do Evangelho. É a boa notícia de quem Jesus é. Então, se nós, como evangelistas, como missionários, não tivermos isso muito bem fixado em nossos corações e na nossa mente, como diz Davi, guardei a tua palavra para não pecar contra ti, a gente facilmente se desvia do foco do evangelho, que é Cristo. Do centro de todas as coisas, que é Cristo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Por conta dele, tudo subsiste. Estamos sustentados pela sua forte mão. Eu não teria valor nenhum se não fosse o amor dele de obedecer a Deus, se entregar no madeiro, ressuscitar no terceiro dia, para que nós tivéssemos uma reconciliação com o Pai. Nós não estaríamos aqui. Então, quando nós formos sair para pregar esse evangelho, a certeza que a gente tem que ter e a convicção é de que toda a palavra, toda a Bíblia e tudo que nós somos e fazemos aponta para o Salvador ressurreto, que é Jesus Cristo. E eu quero ler, porque João, o discípulo que ele amava, começa dizendo assim. Em João 1:1, ele fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Eu vou ler o 2 também, peraí. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, se ele, que é o Cristo, que é a palavra, que estava com Deus e era Deus, diz sobre ele mesmo que ele é todas essas coisas, nós jamais poderíamos duvidar. Quando eu digo sobre ventos que sopram, ventos que vêm, se eu não me engano, está em Efésios 4, onde ele diz que nós devemos ter pensamentos maduros, não como de meninos. Porque se qualquer situação que nos ocorra tire o foco de quem é Jesus, a gente não está firme nessa rocha. Se qualquer controvérsia que acontece na nossa vida tire o foco de que Jesus é digno, a gente está se esquecendo dessa palavra que é eficaz. Eu não estou dizendo para vocês que nós vamos ser pessoas perfeitas, porque a palavra já diz que nós não somos. Ela diz a respeito disso. Tudo o que nós somos e que nós temos subsiste e vem dele. Então, quando essas controvérsias, essas situações que acontecerem, você não estava esperando, o desemprego, é uma briga no casamento, é um desentendimento, é uma situação que você não queria e isso fere o seu coração. Você precisa lembrar para você mesmo, para sua própria alma, que Jesus é digno. Tudo o que nós somos, que nós temos e que nós fazemos aponta para Ele, é para a glória de Deus. Aonde você está, de qualquer forma que você estiver, Jesus Cristo, Ele está sendo pregado nas suas atitudes como cristão. A palavra é viva. Glória a Deus. Quando eu prego um evangelho segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, a minha opinião, eu poderia vir aqui e falar para vocês, olha, essa é a minha opinião. Eu acho que o evangelho diz sobre Jesus Cristo. Eu acho que as boas notícias é sobre Jesus. Mas essa não é a minha opinião. Isso não é o que eu acho. Isso não é o que eu penso ou o que eu deduzo. Essa é a verdade. Quando Paulo, eu acho massa, porque Paulo,
ele vai dizer lá em Gálatas 1, do 8 ao 10. Ele diz assim, ó. Não, pera. Gálatas 1. É 1 Coríntios 3. 5 ao 7. Gente, perdão, é Gálatas mesmo. Desculpa, galera da mídia. Eu vou me esforçar, que estava junto aqui na anotação. Amém. Glória a Deus. Jesus é digno. Mais ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Cara, Paulo ele resume muito aqui. Ele, um apóstolo, enviado do Senhor para poder pregar as boas novas numa situação, num ambiente totalmente diferente da nossa realidade. Do qual ele saiu de perseguidor para perseguido, para ser morto, torturado por essa palavra, por essa boa notícia de quem Jesus é e o que Jesus fez. E aí ele diz aos Gálatas, que estavam, infelizmente, se deixando levar por opiniões que estavam fugindo do foco do evangelho. E ele fala, se eu mesmo que disse a vocês sobre esse evangelho, se eu mesma, Keren Apuk, que estou falando para vocês que o foco do evangelho é Cristo, vier aqui outro dia falar que talvez não seja, vocês me amaldiçoam, porque eu tô louca. Ele está falando isso para os Gálatas. Se um anjo do Senhor descer dos céus e pregar um evangelho que seja diferente daquele que está nessa palavra, vocês o amaldiçoam. Então, essa palavra é a verdade. Não tem como fugirmos disso. E o único motivo da gente tirar o foco desse evangelho é o quê? Para agradar os homens. Porque o evangelho confronta o nosso coração. Obrigada, Júlio. Porque a palavra de Deus, ela é uma afronta para o meu e para o seu coração. Porque ela fala o quão ruim nós somos. E a gente não quer saber que a gente é ruim. A gente quer saber que a gente é bom. Que a gente é top. Que a gente é evangelista. Eu quero saber que eu sou missionária da Jocum, levando o evangelho para os não alcançados no Pantanal. Eu não quero saber que eu sou uma pecadora e que eu preciso renunciar à minha carne, à minha própria vida e servir e ser escrava desse evangelho. Essa palavra é uma afronta ao nosso coração. Então, Paulo está lembrando aqui aos Gálatas que eles precisam ter isso fixo na mente deles. Que se o próprio mensageiro da palavra errar o foco, o amaldiçoam. Porque isso está passando dos limites. E que nós jamais nos esqueçamos que a palavra de Deus, ela não muda. Então não tem como eu acrescentar e nem tirar nada dela. E também que não nos esqueçamos que Deus não está rouco. Deus continua a falar aos nossos corações. Se você pegar uma meditação, por exemplo, de Mateus 26, a gente leu hoje aqui, né? E hoje nós lemos e tivemos o entendimento. Se amanhã você ler mais uma vez, você vai ter outro entendimento. E depois de amanhã, e depois. Porque o Espírito de Deus revela a nós a palavra dele. Deus escolhe se revelar a nós. Isso não vem de mim nem de você. Não há nada que eu possa fazer para que o Senhor me ame mais ou me ame menos. Deus nos ama. E Ele escolheu se revelar a nós pela sua palavra. De Gênesis a Apocalipse. É a revelação do caráter de Deus, quem Ele é. Desde quando Ele tirou o povo do deserto, Ele separou um povo para Ele, Ele fez uma promessa, era para que o mundo conhecesse que Ele é o Deus que criou os céus e terra, é o Deus que fez o sol, é o Deus que tudo fez e tudo existe por conta dEle. Então o motivo da palavra é a revelação de quem Deus é. E agora eu quero falar sobre missões. Eu vi isso aqui hoje à tarde e eu falei, é isso, as missões estão no coração de Deus. Estão há muito tempo. O Senhor já tinha revelado isso a Abraão.
sobre o ID, quando ele falou que ia multiplicar a galera e que ele ia ser pai de gerações. Não é que ele estava falando para Abraão assim, você vai ter muitos e muitos filhos. Abraão, eu tenho certeza que ele entendeu que, sim, o foco do que o Senhor está me dando é que não só a minha casa vai ser alcançada e ter essa promessa, mas todos os povos da terra terão. Então, a missão está no coração do Senhor. Amém? Todos somos missionários e bons missionários dessa boa notícia de quem Cristo é. E o primeiro passo para a gente ser um missionário top, e lembrando que missões é uma função, como ser pastor, como ser obreiro, somos funções que nós fazemos no corpo de Cristo para que Ele tenha movimento. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, o primeiro passo para a gente ser missionário é a devoção no relacionamento com Deus. Se eu não tiver devoção no meu relacionamento com o Senhor, eu jamais poderei, e eu nem terei coragem de apresentar um Cristo que eu não conheço. Um Senhor no qual eu não me relaciono com Ele. E muitas vezes eu já me peguei assim, com medo de evangelizar, com medo de ir falar para o irmão na rua sobre o amor de Deus, porque nem eu mesma me esforçava para conhecer esse Deus que eu estava falando. Então, o primeiro passo para nós sermos missionários desse Senhor é que nós nos envolvamos no relacionamento com Ele. Deus nos chamou para se relacionar com Ele. Deus não te chamou para ser um missionário, Deus não te chamou para ser um pastor. Ele te chamou para o relacionamento com Ele. E aí disso vem a sua função. Como muito amor, com muito envolvimento, assim, sabe? Um amor muito bom. Imagina aí, um amor que não tem como imaginar, gente, é o amor de Deus. Ultrapassa o nosso entendimento, a gente é muito limitado. Então, Ele nos chamou para viver esse amor, esse perfeito relacionamento com Ele. E aí, desse relacionamento, nascem os frutos de que eu vou espalhar e contar aos outros. Nascem filhos, nascem frutos disso. E é nessas funções onde o Senhor nos coloca, dentro da sociedade, em lugares de destaque, para que Ele seja conhecido. Deus quer se relacionar com o seu povo. Ele quer que nós o conheçamos. E por mais que nós fomos alcançados por esse Deus, nós temos que ter o entendimento que Ele vai fazer por nós ou apesar de nós. Não tenha na sua mente que porque você não aceitou o chamado do Senhor para se relacionar com Ele, ter uma função de missionário, que tal pessoa vai perecer por não receber a mensagem porque você não quis, porque você foi egoísta, porque você não aceitou esse amor. Deus vai fazer com você e comigo ou apesar de nós. Ele é soberano. E Ele é bondoso porque Ele nos convida a participar do plano perfeito dEle de salvação, cara. Glória a Deus por isso. Então, Ele fez um plano perfeito para nos salvar. E Ele ainda não achou isso... Ele achou isso bom, porque Deus é bom. E aí Ele ainda fez mais. Nos incluiu nesse plano. Para irmos por todos os lugares, em todas as nações, em todas as famílias, e falar desse amor que nos salvou, nos arrancou das trevas. Gente, o que aconteceu aqui? Para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui ele está falando que a gente não vai ser salvo por obras. A gente pode fazer muito, muito, muito pelo Senhor, mas se a gente não se relacionar com Ele, não tiver intimidade e não tiver fé de que o Filho dele é o Cristo Salvador, não somos salvos. Então, as obras não nos salvam. É a fé que Jesus ressuscitou dos mortos e nos deu a vida eterna. Deus nos incluiu em sua família. Somos co-herdeiros com Cristo. Temos que ter essa fé. A certeza da nossa salvação. E o resultado dessa fé são as obras.
porque nós amamos o que Deus ama e abominamos o que Ele abomina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para a gente não ficar nem na libertinagem, nem em nada. É entendendo que se eu amo esse Senhor, eu reconheço a soberania dEle, a supremacia dEle, o que Ele fez por mim naquela cruz, então eu não faço. Eu tenho a liberdade de escolher não viver essa vida de novo de escravidão, porque Ele me transportou dela para a sua maravilhosa luz. Amém? A palavra de Deus é viva, gente. Enquanto eu vou lendo aqui, parece que ela salta nos meus olhos. Glória a Deus. Sobre o que eu tinha dito, eu pulei um tópico do outro. E assim a gente vai indo, né? Eu programei uma coisa e Deus faz o que Ele quer fazer. Ele nos convidou para poder participar. Ele nos fez um convite. Em Romanos 8, 28, 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então Deus, Ele não começou o plano dele de salvação na nossa vida no dia que você reconheceu que Cristo é o seu Senhor. Isso foi de antemão, antes dos tempos eternos, antes de tudo existir. Ele já tinha feito isso, Ele tinha predestinado-nos a ser dele. E o desejo dele é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, Jesus, o nosso irmão mais velho. E o que eu acho mais interessante de todos esses elos aqui é que Ele nos chamou. Então, nós somos justificados, certo? Pelo sangue de Jesus. Então, antes da justificação, nós fomos chamados, fomos justificados e seremos glorificados. Então, a sua história com Deus não começa somente no momento que você pensou que reconheceu. Ele já tinha planejado isso. Você está dentro do plano do Senhor. Você está no momento certo e na hora certa que Ele quer você. Conhecendo a Ele, permanecendo em conhecer a Ele, o coração dEle. Tá, falta 10 minutos, né, Júlia? Glória a Deus. E ao ouvir toda essa palavra, e sabendo que nós não seremos salvos pela obra, mas pela fé, eu quero mais uma vez voltar para a Bíblia, porque a minha opinião de nada importa. Só a palavra de Deus e nada mais. Em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amém, Senhor. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. João 8, do 31 ao 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu quero fazer um convite para você. Não sei se eu posso. Posso, Mimi? Eu vou fazer um convite para você. A gente ouviu aqui sobre o quanto Jesus nos amou e nos incluiu no plano redentor dele. O quanto nós somos chamados para poder renunciar à nossa carne, renunciar a nós mesmos, para poder viver nessa maravilhosa luz. E eu queria falar uma frase do Jim Style, que ele é o fundador da Jocum aqui no Brasil. Um cara top, massa demais. Ele fala assim, que o que de melhor temos a oferecer às pessoas é a qualidade do relacionamento com Deus. Então, o que de melhor tenho eu para oferecer para vocês não é uma boa dicção, não é um bom entendimento da Bíblia do Senhor, não é isso, mas é a qualidade do meu relacionamento com o Senhor. É o que de melhor eu tenho para oferecer para vocês hoje. E o convite é, você aceita se relacionar com esse Pai? Se envolver nesse amor, se entregar a esse amor que te amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não precisa vir aqui na frente, aí onde você está mesmo, sentado, você pode curvar a sua cabeça, pensar e refletir sobre o convite desse Deus bondoso, esse Deus amoroso, um Deus misericordioso, nos chamou, nos convidou a conhecê-lo.
a nos envolver com Ele em amor. Amém? Eu vou fazer uma oração e você pode fazer a sua oração para Deus nesse momento. Aceitando o convite, dizendo a Ele, Senhor, eu quero, Pai. Eu quero conhecer mais quem Tu és, Senhor. Eu quero, sim, Deus, andar conforme a Tua palavra diz. Eu quero obedecer os Teus preceitos, Pai. Eu quero que o meu coração queime de amor pelas almas, Senhor, como o Senhor queimou pelas nações. Eu quero, Senhor, levar a Tua boa notícia sem medo. Eu quero me entregar, eu quero me derramar em Ti, na Tua presença, Senhor. Venha, Deus, visite o meu coração. Tenha o meu coração por inteiro, Pai. Seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor dos meus pensamentos, Pai. Seja, Deus, o meu primeiro amor. Que eu te ame, Senhor, mais que tudo. Que eu te ame mais que a mim mesmo, Senhor Jesus. Porque Tu és digno, Pai. Digno de tudo que somos. Digno de tudo que nós temos, Senhor. Nós rendemos a Ti esta noite, Pai. Receba a nossa adoração, receba a nossa entrega, Espírito Santo de Deus. Receba os nossos corações que vão começar a queimar. Espírito Santo, gere fome em nossos corações pela Tua palavra, Pai. Gere em nós temor pela Tua palavra. Amor e zelo pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos acordar e meditar nela dia e noite, Senhor. Que nós possamos nos apaixonar por essa palavra. Palavra que mudou as nossas vidas. Palavra que nos libertou. Palavra que nos curou. Nos salvou, Senhor. O Senhor nos livrou de nós mesmos. Nós queremos ser apaixonados pela Tua palavra. Nós desejamos nos relacionar contigo, Pai. Leva-nos a um lugar mais fundo, Senhor, onde as águas são mais fundas, Pai. Que o Senhor guie e direcione as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós somos Teus filhos, Pai. Nós somos o Seu povo, Senhor. Nós somos os Seus servos, Pai. Nós reconhecemos, Jesus, a Tua soberania. Nós reconhecemos a Tua supremacia, Senhor. Nós reconhecemos a Tua plenitude, Deus, e todos os atributos a Ti colocados, Pai. O Senhor era a palavra. Antes que tudo já houvesse, o Senhor estava lá, Senhor. Então, nesta noite, Pai, em temor, com as nossas cabeças prostradas, com os nossos corações queimando, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e de que nada nós somos sem Ti, Deus. Entregamos, Senhor, os nossos corações, os nossos dias, Pai. Seja o dono dos nossos dias, Pai. Continue gerando, Espírito Santo, em nós, zelo pela Tua palavra, Senhor, e temor por ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de falar sobre esse evangelho que mudou a minha vida e a de vocês também. Amém? Para quem eu passo?